sejam muito bem-vindos a mais um episódio do What the Food. Eu sou a Tati Levada, sua host, e no episódio de hoje nós vamos mergulhar na inteligência artificial. O tema desse episódio é Made by IA, como utilizar a inteligência artificial na construção de produtos inovadores. E se você não tá chegando por aqui agora, já ouviu outro episódio, já sabe que minha mãe não gosta quando eu falo alguma coisa em inglês, então vou aqui traduzir o nosso termo para feito por inteligência artificial. Então, e para apresentar comigo hoje, quero chamar aqui Gustavo Assis. Tudo bom, Tati? Tudo certo, Gu? Bem-vindos a mais um What the Food, o nosso propósito em formato de podcast. Eu sou Gustavo Assis, presidente da MasterSense. Estamos aqui, criamos esse podcast para levar conteúdo de qualidade e eu tenho certeza que o tema de hoje vai ser incrível. Com certeza, Gu. E, Gu, para entrar já nesse clima, se você fosse inventar uma inteligência artificial, o que ela faria? Tati, você sabe que para responder essa pergunta eu fiz uma brincadeira. Porque eu pensei em algo que estivesse conectado com o nosso propósito de dar acesso a alimentos e bebidas saudáveis e saborosos. E eu perguntei para o ChatGPT o que a IA ainda não criou que estivesse conectado com isso. Ótimo. Ele deu uma série de respostas, mas o que mais me tocou, que acho que seria importante, é a parte de acesso. O fato que, inclusive, a empresa que nós convidamos hoje, que tem uma origem latino-americana também, fala um pouco da história de estar na América Latina, passa muito sobre dar acesso, e o acesso é muito complexo. Tem a ver com custo, tem a ver com logística, tem a ver com distribuição. Então, se tivesse uma IA que nos ajudasse a fazer com que as pessoas na América Latina tivessem acesso a alimentos e bebidas saudáveis e saborosos mais rápido, né, que a gente acelerasse isso no tempo, seria espetacular. E você? Tô até sem graça de fazer minha resposta agora, porque ela foi muito mais simples. Mas a inteligência artificial que eu criaria, totalmente voltado para mim mesma. Ela iria ajudar a fazer uma lista de supermercado com algumas receitas que eu me disponibilizando ali ao longo da semana e que ela considerasse o tempo que eu tenho disponível, porque às vezes só dá tempo de fazer o miojo de 3 minutos, sabe? Justo. E aí, então a gente precisa, né, inovar um pouco nas receitas. Mas, Gu, a gente falando, né, de inteligência artificial, a pessoa que a gente trouxe hoje para falar aqui com a gente também conhece muito sobre esse tema, mas também sobre trabalhar com inteligência artificial. Pessoal, convido aqui a Cíntia Pereira, da Nautico. Cíntia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Cíntia Pereira, sou responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento na Nautico para a América Latina, então México, Brasil, Argentina e Chile. Estou na Nautico já há 5 anos, a gente fala, né, tem uma brincadeira interna que na Nautico são anos de cachorro, né, então cada ano vale por 7. Adorei. Mas acho que é muito pela velocidade com que a gente se propõe a testar as coisas, né, as ideias que a gente, enfim, que a gente quer implementar, muito conectada com esse propósito que você falou, né, a Nautico quando surgiu lá em 2015 vinha muito com como eu posso colocar essa tecnologia a serviço, né, do desenvolvimento de alimentos. E isso, claro, pode estar dentro de uma indústria. Isso é muito amplo, né? Pode estar dentro de uma indústria, pode estar dentro da Nautico, pode ser fora da Nautico em parcerias. Então, eu acho que tem muitas possibilidades e o nosso desafio é realmente como tirar, né, como melhorar essa tecnologia e tirar essas ideias do papel. Muito legal. Cíntia, se você fosse criar uma inteligência artificial, o que ela iria fazer? Poxa, estamos nesse trabalho, né? Eu até estava comentando que lá no início, né, muitas vezes a gente começava um projeto e, enfim, o software, né, que a gente carinhosamente chama de Giuseppe, era completamente diferente do que ele é hoje. Então, muitas vezes você pedia uma formulação e aí ele dava uma mensagem assim, você vai receber a sua formulação por e-mail. Então, é isso, vai fazer outra coisa, vai para casa, não sei o quê. No outro dia voltava e falava, não recebi, o que aconteceu? E deu um problema no seu, né? Então, era assim, era uma conexão muito, né, dia a dia aí com o pessoal de machine learning. E muitas vezes acontecia, né, da fórmula não fazia o menor sentido. Ou, por exemplo, teve uma fase em que ele dava compostos químicos, né? Então, vinha uma lista de compostos químicos. E aí a gente ficava assim, eu sou engenheira de alimentos de formação, né? Não falei lá no começo, eu sou engenheira de alimentos de formação.
fazendo um adendo, né? Que todo mundo acha, assim, todo mundo fala, meu Deus, como sou mãe de 3 meninos, né? Um de 7. Eu sou pai de 3 meninos. Ai. Eu sou mãe de 2 cachorras. Porque, assim, às vezes eu tô falando, e o pessoal fala, nossa, mas como assim, né? 3, o mais velho tem 7 e trabalhando. Eu acho que esse sempre foi um desejo que eu tive, né? Não é fácil, mas é legal porque é isso, também dá... As pessoas veem que é possível, né? É corrida, mas é possível. Mas, enfim. Então, a gente... Quando você me pergunta que IA que eu criaria, o que a gente está tentando fazer dentro da Nautico, né? A gente focou, nos últimos anos, em deixar a plataforma muito robusta do ponto de vista de ingredientes, tá? Então, né, ela partiu de uma base de dados interna e acesso à base de dados de internet, né? De ingredientes. A gente foi robustecendo essa plataforma com ingredientes de fornecedores. Então, né, sei lá, o primeiro Not Milk, a gente sempre fala isso, o primeiro Not Milk que a gente fez, qual era a ideia inicial, né? Eu não tenho nenhum produto base vegetal que se assemelha ao leite. Era essa a ideia, era assim, se eu não posso ou se eu não quero, por alguma convicção, tomar mais o leite, eu tenho que inventar uma receita para fazer com alguma bebida vegetal. Porque nenhum deles cumpre o papel ou tem uma performance de textura, sabor parecida com leite. Então, a gente foi lá e falou, Giuseppe, analise a composição do leite, monte uma fórmula com o que eu tenho disponível na minha base de dados que monte isso. Tanto que eu falo que logo que eu cheguei na Nautico, eu olhava, tinha, sei lá, 4 tipos de fontes de gordura na formulação do Not Milk. E você para e pensa e fala, não é possível. Eu preciso de 4? Claro, se eu tô com uma ideia de que eu preciso montar nutricionalmente a composição de gordura do leite, eu não vou conseguir só com uma gordura. Então, a gente vem, né, muito dessa mescla, né, para trazer não só a parte nutricional, mas a parte de performance de sabor e de textura. Então, a gente vem trabalhando muito nisso. O que eu estou tentando criar, e vocês que são da área de alimentos também vão entender o quão difícil é isso. Como eu modelo todos os processos que eu tenho de alimentos dentro de uma IA, tá? Porque é isso, assim, a IA, ela consegue fazer muita coisa, dependendo da base de dados que você tem. Então é isso, eu tinha uma base de dados de ingrediente, eu posso montar a lógica, né? E a Nautico tem patentes relacionadas à parte de machine learning, de como essa lógica de redes neurais da inteligência artificial está montada para conseguir fazer isso que a gente imaginou do ponto de vista de formulação. Mas quando eu começo a colocar processos biológicos ou de temperatura, operações unitárias de alimentos, cada caso é um caso. E cada profissional das indústrias detém realmente um conhecimento da experiência ali, né? Então, como eu posso fazer com que essa IA nos ajude dentro desse universo de processos e transformações que a gente tem? Nossa, Então, fantástico. Complexo, né? Muito complexo. A conversa hoje aqui vai levar para um outro patamar quando nós, engenheiros de alimentos, que somos da área, quando a gente explica o que é a área de ingredientes, que ninguém conhece, né? Que é o famoso brincadeira do você acha que o achocolatado sai da vaca, pronto, né? Mas agora você levou para um outro patamar de entender o quão complexo é isso. E é muito complexo, porque também cada fábrica é uma fábrica, cada operador é um operador. Você envolve mesmo a parte humana, você tem desafios tremendos. Que às vezes não é só a formulação. Então, exatamente. Eu tô bem dentro desse desafio que é de explicar isso para os meus colegas de inteligência artificial, né? Porque aí eles falam, Cíntia, mas assim, você acha o quê? Que eu tenho braços infinitos, recursos infinitos, né? Para montar. E às vezes nem a gente ainda não tem tão claro, né? Pensando da área de P&D, o que a gente vai fazer com aquela informação? Então, o que eu tô querendo, vou pegar um processo aí mais comum de leite ou de alternativo de leite vegetal, né? O nosso famoso produto lá dentro da caixinha. É um processo térmico, né? É um processo UHT, que pode ter algumas mudanças ali no processo, mas é isso. O objetivo é pegar um produto, fazer com que ele seja seguro, né? E estável aí ao longo de 10, 12 meses. Tudo bem, se eu tiver todo esse processo, as temperaturas, tudo isso, né, de como funciona dentro do Giuseppe, o que eu vou fazer com isso depois? Às vezes eu não sei
eu não tenho ainda 100% claro. Né, a minha Mas discussão deixa pronto o TI que a gente descobre depois, Exato, né? E como que isso se conecta com o processo de fermentação do iogurte ou do queijo, né? Eu falo que uma discussão muito, né? Até esses dias me perguntaram de alternativo de queijo plant-based, né? Base de plantas. Então, eu falava, é queijo ou não é queijo? Gente, grande parte dos produtos que estão no mercado, eles não passam pelo mesmo processo do queijo, né? O queijo, ele tem muito dos sabores que ele desenvolve, é pelo processo. Então, eu falo assim, se você pegar o leite e montar um produto da mesma forma que a gente está fazendo com a base vegetal, também não vai virar um queijo. Não é a base só, né? Então, os processos de alimentos, eles são muito importantes nessa direção de compostos de sabor, aroma, textura. Só você pensar num processo de leite condensado, por exemplo, né? Por que você tem algumas marcas aí de leite condensado, né? Ou de alternativa de leite condensado, e você fala, mas eu vou fazer um brigadeiro. É porque não passou pelo mesmo processo. Não desenvolveu as mesmas características. Então, né, eu sei que eu entrei muito específico aí na área de alimentos, mas é isso, assim, os processos de transformação dos alimentos também são muito responsáveis por trazer essas características. E aí, onde isso conversa com o IA e com a Nótico? E por que é difícil, né? A gente, desde o começo, a gente falava, né, por que a Nótico surge? Ao invés de simplesmente fazer um produto, ela quer fazer um produto que te traga uma experiência parecida com a do leite, ou parecida com a do doce de leite que a gente tem na Argentina. Por que a gente quer isso? Porque a gente sempre fala que essa parte, né, de se nutrir de alimento, ela tem uma conexão emocional, né? É isso, todo mundo tem uma comida preferida. Se a gente fizer brincadeira, qual que é a sua comida preferida? Você vai lembrar de quando você comeu. Todo mundo tem alguma coisa que eu comia na casa da minha avó. Esses dias a gente tava pensando nisso. Eu falei, nossa, o que eu comia na casa da minha avó? E que é isso? Depois, né, nunca mais comi. Então, tem uma conexão emocional, não é só, né, o comer. Então, uma das coisas, né, a Nótico vem trazendo como eu uso a tecnologia a favor das pessoas para recriar essas experiências, tirando, quem sabe, alguma coisa que ela não pode, ou um processo produtivo que talvez não seja tão legal. Né, como a tecnologia pode ajudar a gente a solucionar os problemas que a gente tem no dia a dia. Muito legal. Muito legal. A questão a gente trouxe no outro episódio com a Raquel, ela comenta que no futuro as crianças não vão ter o mesmo padrão de sabor e textura que a gente tem hoje, porque nós, né, pessoas que consumiram carne ou consumiram carne parte da vida, por conta da abundância que a gente tem hoje. Mas que no futuro isso não vai ser mais tão abundante assim e que a gente precisa trazer alternativas vegetais. E aí o quanto a dificuldade, né, que é realmente fazer um queijo, seja queijo legalmente ou não seja queijo legalmente, mas trazer aquele produto que vai ter uma fonte de gordura totalmente diferente, uma fonte de proteína totalmente diferente, parte, né, de toda a produção, é muito complexo, assim. Então, acho que essa sua IA, ela seria muito útil. Não para mim, que eu não tô mais na área técnica, mas para quem tá, olha, ia ser muito incrível. E falando sobre a IA, né? A gente, né, basicamente o tema desse episódio acho que a Nótico foi a primeira experiência que você teve, assim, próxima, né, com a IA. E eu queria entender da onde que surgiu essa ideia de temos inteligência artificial, vamos usar isso para desenvolver, né, produtos inovadores à base de plantas, né? Que eu acho que é a maior complexidade que a gente traz quando a gente fala da Nótico. Legal, então a história, né, a Nótico vem de 3 fundadores, o Matias, o Karim e o Pablo. Você olha, às vezes teve uma vez que eu perguntei pra eles, falei, mas como vocês se conheceram? Porque não é óbvio, assim, eu não consigo imaginar, e parece que assim, eles trabalhavam na universidade, aí 2 deles tinham uma banda, porque, assim, são perfis muito diferentes. Então, o Karim, ele tá na Nótico até hoje, ele é o responsável pela área de Machine Learning, e ele foi professor em Harvard, trabalhava com uma área de software de inteligência artificial para mapeamento de estrelas. Nossa! Outro mundo. O Matias, que é o nosso CEO, né, e é o fundador, ele vem de mercado financeiro. O Matias já vinha até, onde eu sei, de uma história assim, né, de tentar mudar a própria alimentação, de querer... O Chile, não sei se vocês sabem disso, né, acho que depois da Rússia, a Rússia é o maior consumo per capita de maionese, o Chile é o segundo maior. Então, ele queria, né, vou montar uma maionese, aquela história, uma maionese à base de plantas, né, legal.
Aí contratou uma empresa que faz terceirização de desenvolvimento de produto, aí ficou 6 meses trabalhando, aí desenvolvia, aprovava, aí falou, não é possível. Ele falou, não, vamos ver como as indústrias grandes fazem? Não, elas fazem assim também, elas desenvolvem o produto, aí elas provam, elas ajustam, elas provam. Não tem nada automatizado, ou não é possível que hoje em dia não tem. E aí ele, né, nessa conversa com o Carinho falou, olha, dependendo da base de dados que você tiver, eu consigo fazer um software que use essa base de dados, né? Isso, depende da base de dados. E aí quem eles trouxeram para construir essa base de dados foi o Pablo, que é botânico, né? Então, trabalhava dentro da universidade. Então, pensa que os times iniciais da Nótico, eu conto isso, eu entrei na Nótico em 2020, uma das primeiras pessoas vindas de indústria ali para resolver alguns problemas que tinham, e eu vou contar um pouco para vocês, que é isso, eu acho muito interessante essa história de como você vai aplicando a IA e como também você vai viver problemas que são problemas de todas as indústrias, né? Então, era um time que tinha vindo, né, do laboratório de uma universidade, que trabalhava com a parte botânica, que fazia análise de todas essas, né, eles tinham muito claro essa história da diversidade, falava assim, gente, quando eu olho as indústrias de alimentos, tem ingredientes que são muito comumente usados. Será que isso é legal do ponto de vista de monocultura? Será que isso te traz o melhor produto? Será que não tem uma gama de, né, vegetais, de plantas que a gente está deixando de olhar e que poderiam ter uma propriedade muito boa nesse desenvolvimento? Então, né, eles começam a montar esse banco de dados. Eu falo que no início da Nótico a gente recebia, né, as fórmulas com compostos químicos e a gente tinha que ficar olhando e falando, o que é isso aqui? Ah, tinha um químico dentro do time, então a gente falava assim, fulano, Christian, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é a molécula, não sei o que lá, do abacaxi. Ah, beleza, abacaxi. E aí a gente ia, entendeu? Então era um trabalho, né, de tradução do que a tecnologia trazia. Então, comecei a contar um pouco, né, dos primórdios aí do Not Milk. Então, a pergunta que a gente fez é como eu monto um leite com ingredientes base vegetal. Ele deu uma das opções, por exemplo, foi beterraba. Ah, mas beterraba não dá, porque beterraba fica roxo. Então, foi a primeira vez que a gente pensou, poxa, como eu coloco atributos sensoriais dentro da IA? Então, eu preciso ter um módulo ali que ele diga roxo não pode, porque o leite é branco. Né? Tem que ter um módulo em que os chefes de cozinha vão provando todas essas receitas e vão dando feedback para o sistema para ele entender se o que ele está sugerindo funciona ou não. Né? A gente foi evoluindo, né? Bom, também acho que com muitos avanços dentro dessa área de inteligência artificial, até o que você estava falando, Gustavo, né? No início, em 2015, a gente não tinha ChatGPT, então a interface era muito diferente, né? A interface que a gente tinha com a tecnologia da Nótico era muito diferente. Então, eu comentei que a Nótico tem algumas patentes nessa área, e eu sempre falo, gente, a minha visão é isso, de engenharia de alimentos, usuária, e tentando, né, junto com o time de Machine Learning, desenvolver e deixar esse software mais robusto para as necessidades que os profissionais têm dentro dessa área. Né? Mas é claro que eu não sou da área de desenvolvimento de software, mas mudou muito a interface que a gente tem, né? Às vezes as pessoas me perguntavam, puxa, então o que a Nótico faz ou fazia, eu consigo fazer no ChatGPT? A gente já tentou, eu já tentei por curiosidade, assim. É muito diferente, porque pensa que uma IA generativa, ela vai pegar uma quantidade de dados muito grande, uma quantidade de imagens muito grande, e ela vai te fazer um resumo do que é melhor. Se eu entrar nela e falar assim, olha, eu quero fazer um alternativo de leite condensado usando uma base vegetal, a minha textura não ficou legal, me sugira um ingrediente. A menos que alguém tenha feito uma receita e isso está disponível, ela vai, entendeu? Ela vai pegar algum dado de alguma coisa que alguém já fez para te sugerir ou não. Dentro do Giuseppe hoje, eu tenho diversos módulos. Um deles, né, de otimização de qualquer parâmetro que eu quiser. Então, pode ser sabor, pode ser textura, pode ser, sei lá, de algum processo fermentativo. Então, eu digo para ele, olha, eu quero fazer esse processo, esse parâmetro é importante, sei lá, vou pegar um exemplo, a cor do bolo. Eu quero otimizar, eu tenho um bolo aqui industrial e eu quero otimizar esse produto. Tá bom, qual é o atributo mais importante? Tô chutando, tá? Um exemplo assim, é cor. Beleza, eu falo pra ele, o atributo mais importante é cor. Olhe na minha base. Então, hoje eu consigo falar, vá em todos os bases de dados de artigo científico e entenda como é o processo do bolo, o que interfere na cor, o que não interfere, aprenda isso e me diga.
E aí ele volta falando, olha, aprendi e aqui estão as referências. A gente faz esse teste para entender se ele aprendeu mesmo. A partir do momento que ele aprendeu, eu falo para ele, vá na minha base de dados, entenda quais dos ingredientes que ao longo desses anos a gente já foi analisando, né, e que eu tenho dentro dessa base de dados, pode me ajudar a melhorar esse parâmetro. E me sugira as fórmulas. Que legal. Muito legal. E aí ele vai, como que ele determina? Ele tem um universo de resposta muito grande, né? Então ele primeiro te dá um set de 10 fórmulas, onde ele tá testando os limites desse universo de resposta, né? Então, em geral, esse primeiro set de testes, assim, o resultado é horrível. Porque é isso, vamos supor que ele viu lá que um amido pode te ajudar nessa função da cor. Aí ele não sabe que dosagem, qual é a fonte, então ele vai pegar todas as fontes, vai jogar a dosagem no máximo, vai jogar a dosagem no mínimo. Ele tá tentando entender. Faz um teste de estresse, né? Exato. Depois desse primeiro set de testes que você analisou e colocou o feedback nele, ele fala, bom, entendi o que funciona, o que não funciona, e aí ele afunila. Né? Então tem até uma opção no software que você pode dizer o quão abrangente você quer ser, se você quer que ele faça, que ele seja exploratório, ou se você quer que ele sintetize onde é o universo de resposta mais provável que você encontre aquilo que você quer. Você pode dizer se você quer um alergênico ou não, você pode... Tentando lembrar, porque é isso, a cada projeto que a gente faz, a gente vai entendendo uma funcionalidade que é importante, convencendo o time de machine learning a colocar isso lá, e aí isso se torna disponível. Esse exemplo que eu trouxe, que era dos artigos científicos, não tinha. E, gente, às vezes no dia a dia a gente não imagina. Por isso que eu sempre falo, todo projeto que eu tô fazendo, eu falo, pode colocar um engenheiro de machine learning aqui do meu lado? Por quê? Esse foi um caso clássico. Como eu fazia, né? Vou trabalhar num projeto novo, né? A Nótico agora tá com essa frente de B2B, que é uma frente muito em parceria com outras indústrias para desenvolver diversos produtos aí. E dentro dessa frente, cada momento aparece um produto completamente diferente fora da experiência que a gente tem interna, né? E é muito legal, porque aí, nesses casos, a gente tem que fazer 100% via tecnologia, porque eu não consigo compensar com conhecimento interno. Então, eu peguei e falei, vou olhar artigo científico, vou olhar o que já publicaram pra gente começar. Ficamos 2 semanas fazendo isso, até que chegou o cara de machine learning e falou, vocês estão fazendo isso? Vocês leram todos os artigos e vocês colocaram, né? Sim. Mas por que vocês não falaram? A gente pode fazer um módulo. É interessante pra vocês isso? A gente falou, E aí a gente fez o teste, exatamente, né? Nesse caso foi esse teste. A gente tinha ficado 2 semanas selecionando os artigos, entendendo o que era. E desses artigos a gente extraiu esse conteúdo e pediu pro Giuseppe achar os ingredientes que pudessem ajudar na base de dados. E aí o primeiro teste que a gente fez foi esse. Vá em todos os artigos científicos e aprenda a função do ingrediente X no bolo. Me diga a função, pra gente ter certeza que ele aprendeu. Tá bom, agora vá na minha base de dados e encontre os ingredientes que podem fazer essa função. E a gente já tinha feito uma lista desses ingredientes de forma manual. 81 ingredientes, a mesma lista. Que incrível. Você sabe que essa era uma das dúvidas que eu ia trazer para você, dessa interação entre a equipe humana e a equipe tecnológica, porque eu não consigo parar de pensar enquanto você fala que um dos conceitos que a gente já discutiu sobre inovação com a Cris no outro episódio, a beleza da inovação é que depois de um tempo, quando todo mundo entendeu para que ela serviu, você olha para trás e fala assim, que óbvio. E hoje você explicando, fala assim, nossa, lógico. É isso que ela faz. Mas você ficar pensando que eles criaram isso há 10 anos atrás, quase. E se eu não me engano, ouvi um podcast do Matias, acho que o Karim, que era o professor, que ele fala que as pessoas ficavam pela janela assistindo a aula dele, porque era muito incrível. Legal. E nessa interação, como desses 5 anos, ou mesmo histórias que você escutou, como que é essa relação? Você contou um pouco já como vocês interagem, mas você teve até alguns casos onde, de fato, o que veio do Giuseppe surpreendeu, ou o contrário? Você até citou um caso que ele montou algo de uma cor diferente, mas teve casos em que o seu time também olhou e falou assim, não, calma, não é por aí não que eu sei mais do que você. Como que é essa relação?
E é uma construção do dia a dia, né? Então, eu acho que todo mundo que entra na Nótico passa por um período... Eu mesma, né, antes de entrar, pensava assim, gente, mas o primeiro produto da Nótico, né, quando eu entrei, era maionese. E aí, eu tinha, né, um histórico anterior com maionese. E eu pensava, bom, tudo bem, mas para fazer uma maionese sem ovo, não precisa de inteligência artificial, né? E aí, eu queria entender... Mas assim, o que eles usaram? E o que eles tinham feito? E por quê? E o que saiu da inteligência? Sabe? E eu acho que, pelo fato deles não terem vindo, a Nótico tinha essa história, né, de ser o outsider, assim, né, não ter vindo da indústria, é muito legal porque fez com que eles assumissem riscos, né, e o Matias tem falado muito disso, assim, acho que a gente precisa voltar a assumir alguns riscos, de coisas que talvez um profissional que estivesse dentro daquele universo não faria. Por exemplo, né, uma das soluções do Giuseppe para maionese era o ingrediente vegetal. Não tinha fornecedor. Então, gente, é isso. Muitas das criações que aparecem lá, você não tem um fornecedor de ingrediente fazendo aquilo. Então, hoje a Nótico é um pouquinho maior. A gente pode chegar em algum fornecedor, a gente tem que fazer uma parceria, mas ainda, né, a gente focou muito nessa parte de IA e desenvolvimento de produto, mas como indústria a gente ainda tá... É uma indústria muito nova, né? Então, os volumes também são diferentes. Não tinha fornecedor daquele ingrediente, eles decidem que eles vão fazer na fábrica. Então, e aí eu lembro que eu cheguei e pensei, mas como vocês fazem isso? Não, a gente compra o grão de bico, a gente cozinha e a gente usa. Quais são os parâmetros de processo? Sim, né? Tempo, temperatura, que vocês estão fazendo isso, e que momento, que Brix que chega, não sei o quê. Todo mundo olhava e falava assim... Por que isso é importante? Né? Eu falo que a maionese, né, tinha um tema de qualidade ali. Eu lembro a primeira vez que eu olhei a formulação, eu falei, não, dá para resolver. Fiz os meus cálculos, né, dentro do que eu fiz as contas, os meus cálculos de acidez, né, da parte técnica ali. Falei, bom, beleza, isso aqui dá para resolver. Parecia simples, então eu fiquei desconfiada. Falei, não, tem alguma coisa que eu não tô vendo. Né? E aí eu falo que, né, quem tem amigos tem tudo. Então eu tinha uma amiga microbiologista que já estava aposentada, liguei para ela e falei, viu, você não quer trabalhar, né, com uma consultoria com a gente? Ela falou, não, tô aposentada, feliz da vida, mas os amigos eu ajudo. Eu falei, olha, eu fiz isso aqui, eu acho que eu tenho que fazer esse ajuste aqui de sal para corrigir, mas assim, eu preciso que alguém me ajude, eu não tenho ninguém para trocar aqui, né? Eu preciso que alguém me ajude a olhar. E nessa época o Giuseppe não conseguia, né? Ele me dava, era a época ainda que ele me dava os compostos químicos, né? Eu não tinha o chat como eu tenho hoje, né? Enfim, eu queria alguém para trocar essa ideia. Por isso eu tô te contando isso, porque vem muito dessa interação humana. Então sai muita coisa legal. Sai o ingrediente, um ingrediente que eu não ia olhar, um ingrediente numa forma que eu, como profissional de alimentos, não ia priorizar. Mas eu vou ter outros desafios de como colocar isso numa produção industrial, de como colocar isso num produto para ser vendido, né? Então, na época, ela olhou e falou, Cíntia, é isso mesmo. Beleza, voltei pro pessoal do Chile e falei, gente, precisa aumentar o sal da maionese. E, claro, a gente tá falando de... Né, já era um momento em que as pessoas começam a falar de saudabilidade, o tema de redução de sal já vem há alguns anos, assim como de redução de açúcar, de gordura saturada, enfim. E o pessoal falou, não, Cíntia, mas é que aqui no mercado chileno todo mundo já tá acostumado com um paladar com menos sal. Falei, legal, não tô falando de sensorial, estou falando de preservação de alimentos. Não, mas a gente pesquisou aqui, o sal ele não é responsável sozinho, mas existe dentro de alimentos uma teoria muito antiga chamada teoria das barreiras. Que é isso, cada composto ali dentro daquela matriz, ele pode te ajudar na preservação. Então, a gente ajustou e nunca mais a gente teve um problema de contaminação. E todo mundo falava assim, gente, mas assim... Era como... só um cadinho de sal que tava faltando. Né? Que simples. Mas eu, claro, quando eu entrei, eu olhava e falava, gente, que processo é esse? E pegando um pouco, né, do que você falou desse desafio da inovação, acho que um pouco do desafio que eu pessoalmente tenho hoje dentro da Nótico, além de como a gente melhora a ferramenta, de como a gente coloca a ferramenta, né, a serviço do que a gente precisa, né, dentro da indústria, olhando para os profissionais que estão interagindo com essa ferramenta, como eu não perco essa essência de o que é legal e que eu posso fazer, e que, tudo bem, mas eu não tenho certeza de como eu vou produzir esse ingrediente depois, ou talvez eu não saiba exatamente como, né, se isso aqui é seguro, se não é uma outra forma de produzir, enfim, como eu não perco essa essência e como eu faço isso de forma segura. Então, às vezes vem alguma ideia, eu mesmo faço um exercício de falar, meu primeiro momento é falar,
nunca ninguém fez isso, eu acho que isso aqui não vai dar certo. E muito ligado ao processo, né? Não é ingrediente. Ingrediente, acho que todo mundo lá é muito aberto a testar coisas muito diferentes. Mas quando a gente vai para processos de alimentos, a gente tem um apego, né? Eu falo, gente, segurança alimentar é o primeiro passo e o consumidor, né, no centro de tudo isso. Então, como eu faço isso de forma segura, mas como eu não faço a mesma coisa que qualquer outra indústria faria. Então, a gente, num dado momento, nessa base de dados da Nótico, a gente tinha muitos ingredientes vegetais que o pessoal lá, que eu falei, os botânicos analisaram, né, com muitos equipamentos, assim, né, muito robustos. Mas é isso, eu não tinha esse ingrediente para comprar, né? E em algum momento eu comecei a pegar fichas técnicas de fornecedor e colocar isso dentro do sistema. Então, como eu faço a mescla dessas duas coisas, né? Do que é novo e do que é escalável, por exemplo. Nossa, eu lembrei agora, você falando, veio um flash numa reunião que a gente fez com a Júlia, em 2019, a gente estava falando provavelmente, né? Quando a Nótico estava fazendo a expansão para o Brasil. E que eles, inclusive, apresentaram a Nótico, o manifesto, né? Realmente tinha essa palavra meio que da rebeldia, né? E aí ela falou, não, então a gente precisa desenvolver, a gente precisa de... Ela começou a falar uns ingredientes, assim, tipo, óleo de abacate, assim... E modéstia à parte, já tava... Naquela época eu já tinha uns 20 anos de indústria de ingredientes, falei assim, mas por quê? Onde você vai achar isso, entendeu? Não, mas é isso, nosso produto usa isso, mais isso, mais isso. Falei assim, nossa. De novo, isso 5, 6 anos atrás, aparecia algo, tipo, de fato muito disruptivo. E aí esse desafio que vocês têm de... Enfim, eu acompanhei, acho que muita gente acompanhou, e para quem não sabe da história da Nótico, eu acho que ela começou a ficar mais em evidência quando vem o investimento do nosso querido titio Jeff Bezos, da Bezos Expeditions, né? E que todo mundo fala, nossa, o que é essa empresa, né? E aí vocês passam de ser uma insurgente e viram uma incumbente, viram a empresa de plant-based na época a ser copiada ou a ser seguida, e como seguir inovando, né? Como seguir isso. Vocês vivem de fato, então, hoje ainda esse desafio. Com certeza, e acho que o Matias, ele traz muito isso, assim, né, da gente voltar esse espírito de como a gente faz com que aquilo funcione dentro, né, a gente em algum momento ficou com uma mentalidade, eu acho, de empresa grande, sem ser, tá? Porque a gente sempre foi uma empresa muito focada em desenvolvimento de produto, em desenvolvimento de software, né? Mas como indústria nunca foi, né, uma empresa muito grande. Então hoje a gente volta muito para essa origem de olhar como, né, eu precisava fazer com que a minha base de dados fosse robusta. Como eu faço com que ela seja robusta e inovadora, né? Como eu mesclo essas duas coisas. Então, a gente tem... E é isso, acho que muitas indústrias falam disso, né? Que ninguém vai resolver nenhum problema sozinho, né? Então, a gente tem olhado muito para essas parcerias, né? Entre indústrias com universidade, com instituto de alimentos, por exemplo, com Itaú, que é entender... Puxa, será que eu preciso construir essa base de dados do zero? E aí, né, e conversa com o pessoal do Itaú, o pessoal vai falar, base de dados eu tenho, mas eu não sei o que eu faço com todas elas, né? Como a gente pode trabalhar em sinergia, mesmo do ponto de vista de marketing? Hoje, a gente tem um dos módulos do Giuseppe a serviço do time de marketing, que é isso, assim, o time de marketing, como o time de marketing trabalhava na Nótico? Trabalhava como todo mundo, né? Fazia com a agência o conceito, não sei o que, papapá. Num dado momento, eles olharam a mesma coisa, olharam e falaram, viu, por que a gente não faz isso dentro, né? Então, hoje eles já conseguem fazer criação de conceito dentro, criação de fórmula, otimização de fórmula, otimização de aroma. Tem, né, como eu falei, tem parceria. A gente, né, eu sempre falo isso, que a gente nunca vai querer ser, eu conto isso, porque tem conflito. Tem indústria que enxerga isso como oportunidade, né, dos parceiros. Fala, cara, que legal, então quer dizer que num outro projeto você sugeriu um ingrediente, uma proteína minha, porque você usa num produto seu. Porque ela tá na minha base de dados, então isso é uma oportunidade. E já teve indústria que contactou a gente e falou, olha, eu quero fazer um novo NDA, porque eu acho que você pode ser um concorrente com o meu ingrediente, porque você tá trabalhando no mesmo projeto que eu tô trabalhando,
achar uma solução e eu também tô trabalhando nisso. Então, é isso. Toda coisa nova, no momento em que ela tá sendo criada, às Sempre vezes... tem um espanto, né? Tem um espanto. Então, a gente já teve fornecedor ligando pra gente e falou assim, viu, o que vocês estão oferecendo ingrediente? Não tenho pretensão nenhuma de vender ingredientes. A gente quer encontrar qual é a melhor solução para aquele produto. Né? Pensando no consumidor. E um ponto, assim, muito inovador é que a Nautical, ela parte a base de maionese. E todas as indústrias plant-based, né? A base de plantas, mãe. Ela sempre vem para imitar a carne. Então, acho que já começa por aí. O primeiro produto deles vir da maionese, que é um produto amplamente industrializado, mas que não é o foco das empresas. Hoje, quando a gente vai ver as startups, né, a gente vê elas chegando pelo plant-based, né, pelo meat-like, que seriam os análogos à carne, e depois ele começa a fazer um snack, uma chips, e vai indo, e quando tá muito lá na frente, ele parte para a cadeia de lácteos, por exemplo, que é onde vocês atuam, que é uma parte muito mais complexa, assim. Então, vocês foram inovadores, inclusive, pelo caminho que vocês chegaram pelo plant-based, né? Porque É verdade. Gente, imagine, quem em sã consciência, engenheiro de alimentos, cientista de alimentos, ia falar, vou começar um plant-based, vou fazer uma maionese, né? Não é a primeira opção que a gente pensa, então E esse dado talvez o porquê, porque o Chile era um país que consumia muito, é muito interessante, e eu acho incrível, para quem ainda não ouviu um podcast ou alguma coisa do Matias, é incrível, mesmo pegando informações mais antigas, né? Eu ouvi um podcast dele que era de 2020, por exemplo. Antigas, 2020, meu Deus, 5 anos atrás. Foi ontem, né? Mas a clareza que ele tem da indústria de alimentos e da indústria de ingredientes. Porque tem uma passagem que eu achei sensacional que ele fala, que é até algo que a gente, de alguma forma, defende ou multiplica, vou colocar de uma forma mais positiva, pelo podcast, pela Mastersense, de quanto tem de ciência dentro da nossa indústria. Porque, às vezes, a indústria de alimentos ela é atacada, ela é posta como vilã, sem ela ser a vilã. Na verdade, é parte do processo de inovação, que aprendi com um professor da Fundação Dom Cabral, que ele falava que os problemas do presente são a inovação do passado. Então, assim, ele cita, inclusive, num podcast, o Matias, ele fala assim, hoje o pessoal fala, às vezes colocam uma Monsanto como uma vilã, por causa do GMOs e tal. Sem a Monsanto, metade da população não estava se alimentando. Entendeu? Então, a clareza que ele tem da complexidade, e é legal ouvir de você também, uma pessoa que está lá também agora, quanto isso é nativo de vocês, de ter essa clareza de que, assim, é uma indústria muito complexa e que precisa desse ecossistema, né? A gente criou o MS Ventures, né? Que é a Tati que lidera, que é sobre isso, é sobre que é um ecossistema, é sobre um ajudar o outro, não é você aí, eu aqui, não é uma corrida um contra o outro, né? É um com o outro, e só juntos que a gente vai conseguir fazer algo melhor. Exato, até quando você traz, né? Porque me ligaram perguntando, como assim você tá resolvendo um problema que eu tô... Gente, calma aí. E se nós dois resolvermos o problema? Aí você vende o ingrediente, eu uso ele sabe? Resolvido! É outra forma de olhar pro problema, né? Exato, exatamente. É muito legal isso. E quando a gente fala de IA, né, inteligência artificial, tem uma adaptabilidade muito maior dos jovens de hoje em dia, que eles estão mais abertos para essa tecnologia. Eles conhecem um pouco mais. A gente até vi outro dia um meme falando que o quanto o que marcou uma geração quanto à tecnologia que a gente tinha... estou nessa geração. A gente tinha aula de informática na escola. E quando minha mãe estava na escola, nem computador tinha. E hoje as crianças não têm aula de informática porque já mexe no celular, computador, qualquer coisa, desde que nasceu. Então, assim, como a gente comunica
essa tecnologia, o uso dessa tecnologia para a criação de produtos inovadores para a geração Z, que eu acho que é, né, muito mais fácil de entender. E como a gente faz isso para a geração mais antiga, para as pessoas mais velhas? A gente comunica... Pra gente, no caso. Eu pensei, eu ia falar isso agora. Não, pessoas não, minha mãe, muito mais velhas. Muito mais Não, eu tô velhas. brincando, Exato. mas eu vou contar um pouco de como... eu acho que a maioria das empresas tem esse desafio. A gente em conversa com empresas, a gente tem visto isso, assim, que tem uma agenda de como eu uso, né, como eu vou colocar isso, mais do que fazer um projeto usando inteligência artificial, é como eu coloco isso na minha dinâmica de inovação. Tem uma barreira que é, será que funciona? Como fica o tratamento de dados nisso, né? Então, é muito interessante conversar com essas empresas, né, de diferentes portes aí dentro da indústria de alimentos, porque a gente vê que algumas dores são iguais às que eu tenho quando eu estou desenvolvendo um produto para Nótico, que é isso, né? Como é o processo, como é o shelf life. Então, as perguntas que eu recebo, dentro do Giuseppe, você consegue fazer otimização de shelf life? Ou você consegue fazer uma predição? Porque hoje eu desenvolvo um produto e eu demoro 10 meses para lançar, porque eu tenho todo a análise, né, da vida útil do produto para confirmar se ele vai ter 10 meses ou 11 ou 12. Eu quero fazer redução de sal ou açúcar ou gordura. Posso fazer via Giuseppe? Então, a gente começa a ver que as dores, né, eu costumo dizer que elas ainda são básicas, né? Ou seja, são de temas que a gente vem discutindo dentro, né, enfim, da indústria há muito tempo, mas que não são os mais difíceis de resolver. Quando vem um projeto de redução de sódio, por exemplo, de sal, né, em produtos onde ele é muito importante, para mim eu falo, gente, é o mais difícil. Aí eles falam, mas é sal, né? Todo mundo tá trabalhando nisso há quanto tempo? Não, é difícil. Porque se alguém procurou a gente ainda com essa dor, é porque não é tão simples de resolver. Exato, e como o consumidor, de novo, não entende a complexidade que existe na indústria, né? Quando a gente fala às vezes, de eliminar alguns aditivos que existem, se ele tá ali é por algum motivo, um pão de forma, ótimo, mas um pão de forma sem ter a tecnologia que tem nela, ele vai durar 1 dia, 2 dias. Aí volta a minha IA do acesso. Foi criado porque eu preciso entregar isso a longa distância. Ou mesmo um shelf life num produto refrigerado, um produto que é congelado. Num custo acessível. Hoje é um desafio que a gente tem, né? As pessoas falam muito isso. A gente falava, nosso objetivo é popularizar né, acesso a produtos à base de plantas. E muitas vezes as pessoas perguntam, falam assim, mas aí você olha, o leite custa, sei lá, R$7 e o produto custa 16. Como você quer popularizar assim? Mas eu tenho uma cadeia de impostos diferentes. Isso eu ainda não consigo. Ainda não temos isso via IA em como solucionar esse tipo de problema. A cadeia de suministro de ingredientes é diferente. Então, a gente tem produtos dentro dessa complexidade que você falou, né, que, sim, queremos fazer produtos mais saudáveis, que sejam melhores para a população, que vão usar uma diversidade de ingredientes ali, né, que pode ser melhor até quando a gente fala, né, da forma como a gente está cultivando esses ingredientes, mas eu tenho uma complexidade de custo no final do dia. Sim. E como eu faço com que isso, né, faça sentido? Mas voltando um pouco no tema que você falou, que é como as pessoas usam essa tecnologia, né? Então, a gente já teve muitos casos no começo de um projeto, né, a gente tinha uma meta interna dos times usarem a tecnologia, porque dependendo do timing que eu tenho no projeto, tinha essa ideia de que eu vou demorar mais. É uma loucura isso, né? Você pensar que a gente tem um software de inteligência artificial, mas, sei lá, 2 anos atrás, as pessoas não queriam usar porque elas achavam que elas iam demorar mais. E aí você vai falar, por que você acha que você vai ter que demorar? Porque eu vou ter que analisar um monte de ingrediente, eu vou ter que analisar, né? Eu vou ter que fazer todas essas análises para colocar isso na base de dados para começar a desenvolver. Logo, eu vou demorar mais. Né? E aí a gente falava, mas depois que você fizer esse primeiro, todos os outros vão ser muito mais rápidos, né? E como você rompe essa barreira? Né? Até cultural, né, do time. Ou é isso, assim, como você não desiste de colocar as coisas que são importantes ali. Eu lembro que uma vez, sei lá, eu tava um tempinho sem pessoalmente fazer nenhuma fórmula no Giuseppe, o pessoal tava fazendo, aí um dia eu falei, gente, cadê a tabela nutricional? Então, o pessoal tirou. Como assim tirou a tabela nutricional?
A gente tá fazendo num Excel aqui. Eu falei, não, gente, não, pelo amor de Põe lá Deus. dentro, põe de Aí eu volta. liguei pro cara de machine learning e falei, viu, por que sumiu? Ah, porque a gente vai pôr em outra plataforma, mas assim, é isso. Não imaginei que você precisava disso ali no dia a dia. Sim, é muito importante. Eu olho, e hoje, de novo, uma das coisas quando a gente está falando, né, com outras indústrias que eles perguntam e com a lei, né, de selos frontais, né, o alerta que você tem de alto em açúcar, alto, né? Vocês já conseguem fazer isso via Giuseppe? Aí toda vez que tem um cara de machine learning junto comigo, eu falo, tá vendo como é importante? Viu? É. Não sou só eu que tô pedindo. É. Sim. Né? E Cíntia, hoje a gente tá, de novo, parece que a gente tá fazendo uma conversa de 2015, 2016 em 2025, mas estamos em 2025 onde tem já todo esse movimento de IA, como a Tati disse, já literalmente na palma da mão, né? Como que vocês estão lidando com isso? Porque imagino que seja o próprio aprendizado e que às vezes as pessoas nem sabem do tamanho da equipe que vocês têm em tecnologia. Porque vocês também ainda estão desenvolvendo, pelo que você está falando, vocês ainda estão desenvolvendo também, como todas as outras empresas, né? Claro. Estão desenvolvendo as tecnologias. A gente até falava, né, que até o ano passado a Nautico tinha 400 funcionários e desses 400, 150 eram da área de P&D e Machine Learning. Uau. Que é muito representativo, assim, né, de como realmente esse era o foco do negócio. E às vezes as pessoas me perguntavam assim, o que mudou para vocês com com IA generativa? E eu tive que aprender, eu tive que usar, eu tive que entender. Muitas vezes eu, talvez pela minha geração, esqueço de coisas que eu posso fazer via, né, um chat GPT, por exemplo. Mas eu acho que um advento que ele trouxe até pra gente dentro da Nautico foi muito essa interface. Então, hoje o Giuseppe, ele é super amigável. Hoje eu abro e ele fala, né, tipo, oi, Cíntia, o que você quer fazer hoje, né? Ah, Giuseppe, gostaria que você me sugerisse, quero lançar um novo sabor de Not Mayo pro México. O que você me sugere? Eu posso fazer super aberto, eu posso fazer super específico e ele vai me dando ingredientes e formulações e processos. E às vezes ele fala, olha, e fica tudo registrado nos usuários, né? Então, eu tô fazendo isso, ele fala, por que você não fala com tal pessoa? Essa pessoa já testou esse ingrediente, ela subiu que o resultado foi esse, então eu tô te sugerindo isso aqui por isso. Gente, né? Fantástico. Então, que também eu acho que é uma dor que às vezes a gente tem dentro, né, das empresas. Principalmente quando a gente empresas fala grandes, né? de inovação e de projetos. Às vezes as pessoas fazem projetos super legais e as empresas têm os sistemas. E aí, sei lá, salvou lá na pasta do projeto. Aquela pessoa mudou de área, a outra pessoa mudou. Nunca ninguém foi lá ver aquela pasta de projeto. Acho que as empresas documentam, mas assim, quem acessa Como aquilo que funciona a depois? gestão do conhecimento que é gerado, E a né? Cris por falou cada- sobre isso, né, no podcast de inovação, como um dos pontos principais de fomentar a inovação, ou no dia, acho que é a coisa dos riscos, né, dentro de um processo de inovação, é a gestão do conhecimento. E eu também tinha pensado isso, quando vocês estão fazendo, na verdade, é uma baita gestão de conhecimento. E vocês não têm um time de P&D e de tecnologia. É um time só. Que tem os dois conhecimentos embarcados. É o de alimentos e o de tech hard, vamos dizer, o hard tech, ou como falaria para sua mãe isso? A parte mãe, sabe aquele mocinho que você pergunta qual a senha do Wi-Fi? Esse que é o TI. É o TI, exatamente. E tanto eles pensaram isso no início da Nautico, que o time dos chefes de cozinha não fica... Tem outras indústrias que têm chefes de cozinha ali no time de desenvolvimento. Eles não ficam junto com o time de P&D. Eles ficam junto com o time de inteligência artificial e machine learning. Então, hoje o time de tech é composto por chefes de cozinha e engenheiros de software. Que loucura. E aí a gente de P&D entrando no meio pra falar, cara, super legal isso aqui que vocês fizeram. Eu sempre conto isso, eu falo que eu entrei na Nautico e aí tinha um protótipo, que eles fizeram cozinha assim de um atum à base de plantas. Você falava, nossa, é perfeito. E aí o Matias falou, Cíntia, tá pronta pra lançar. Aí eu falei, não, Matias. Como que eu fabrico isso? Não tá pronto. Então tinha muito essa visão, poxa, eu consegui fazer, tá pronto pra lançar. Não tinha essa visão, como eu falei, Da escala, né? da industrial. escala. E, de novo, acho que a gente, né, tem esse desafio, eu tenho esse desafio que é, poxa, como eu não mato essa criatividade do, olha que legal que a gente fez,
nem Total. tudo vai virar um produto que a gente vai vender, mas alguma coisa vai virar um produto e isso é muito legal, essa inovação que surge daí. E a beleza legal. que tem da criatividade na gastronomia, né? E lembrando para os nossos ouvintes que engenheiro de alimentos não é chefe de cozinha, né? Deixar claro isso, porque algumas pessoas não Nem sabem. nutricionista. Não é nutricionista. Nutricionista também não é engenheiro de alimentos. E o engenheiro não é cientista, Exatamente. que eu sou cientista e toda vez... Mas Então você é uma nutricionista ou camada, são engenheiro? várias camadas, como a gente diz, né? Mas todos se combinam, né? E eu já vi, inclusive, algumas startups nesse mundo aí, de inovação, de empreendedorismo, que eu escutei uma vez a mesma coisa. Não, porque eu tenho aqui 2 chefes de cozinha. Falei assim, o que eles fazem? Não, eles testam aqui umas formas, mais ou menos o que você falou. Falei, tá, engenheiro de alimentos vocês têm algum? Não. Quem é seu PD? Não, são os chefes de cozinha. Então, acho que a gente tem um passo a mais para ser dado, porque, de fato, a hora que você for para a fábrica, é outra coisa. E o chefe de cozinha não conhece também, em linhas gerais, eu não gosto de generalizar, mas não conhece a indústria de ingredientes, não conhece o canal dos fornecedores, fábricas, então... mas é até uma forma, quando... é legal te escutar, porque até me fez lembrar dessa história dessa startup, e como eu também fui preconceituoso de alguma forma, falei assim, não, calma aí, você não entende nada. Eu falei, não, calma aí, ele está gerando um valor no processo que combina com o meu conhecimento como engenheiro de alimentos, né? E não, você não serve, o meu é melhor, né? Então é interessante o quanto isso, de fato, tem muito espaço na nossa cadeia, no nosso ecossistema, né? Muito legal. E, Cíntia, se você pudesse dar um único conselho para um empreendedor ou alguém que está querendo criar uma startup e quer lançar um produto à base de plantas ou um produto inovador, como ele pode jogar a IA, né, dentro dessa rotina dele, dentro dessa criação? Você sabe que quando eu comecei, eu vinha, né, enfim, trabalhava com produtos lácteos, né, com maionese e com ovo, ou seja, outro universo. E quando eu comecei a trabalhar com esse universo, né, de produtos à base de planta, eu conversei com pessoas que, né, até fora do Brasil, que já trabalhavam dentro dessa indústria há 20 anos, eu falei, tá, se você fosse começar agora, o que você não faria igual, né? Porque era isso, se a gente está começando 20 anos depois, a gente não precisa fazer tudo igual. Acho que tem alguns aprendizados ali que a gente, né, algum caminho que a gente pode cortar. E a primeira coisa que a pessoa me falou, que eu acho que vem muito com aquilo que eu estava falando da Nótico, sabe? Da memória afetiva, dos alimentos e tudo mais. A pessoa falou, olha, eu não abriria mão da parte sensorial. E para mim, isso serve para todos os produtos, né? Claro que a gente fala, é isso, tem uma polêmica aí de produtos industrializados, o que faz bem, o que não faz bem. Esses dias eu vi até alguém... Não lembro o que era, né? Uma reportagem falando, nossa, sabia que o leite condensado não é um produto ultraprocessado? Né? E aí tem toda essa polêmica do ultraprocessado, que a palavra não remete talvez ao que exatamente é, né? O que ele tá querendo dizer o leite condensado é um leite condensado, ele não tem uma lista de ingredientes extensa. Então, se a definição de ultraprocessado é tamanho de lista de ingredientes, ele passa por um processo de alimento, né? Precisamos escolher melhor as palavras, que as palavras não estão representando as coisas, mas... E ele falou isso, ele falou, eu não abriria mão do sabor, da textura. A gente, quando começou a desenvolver produtos, a gente falava assim, bom, o consumidor, ele adquire uma consciência e ele muda e ele nunca mais vai, né? Como se fosse um consumidor vegetariano lá, sei lá, nos anos 90, que só comia proteína, aquele PTS, como chama? Proteína Texturizada. Sabe? E não... O consumidor não é assim, né? Ele quer uma experiência boa, ele quer comer um negócio, claro, que tenha uma lista legal, que seja nutritivo, que faça bem, que traga uma solução, mas ele não quer abrir mão, né? Da indulgência, né? Disso. Então, pegando um pouco esse gancho, o que eu falaria para uma pessoa que está trabalhando também, né, com IA? Incorpora isso no seu dia a dia, sabe? Passa dessa barreira do que vai... Eu acho que é o que você falou, as gerações mais novas não vão ter essa barreira, né? Talvez eles tenham outro lado, né? Para mim, eles vão ter um lado de que eles vão solucionar tudo via IA, e vem muito, né, com aquilo que você estava perguntando. E nem todas as respostas
vão estar dentro do ChatGPT, por exemplo, dentro desse universo de alimentos. E hoje ainda nem dentro do Giuseppe, né? Precisa dessa interação, né? Eu falo que a gente teve um projeto lá que a gente programou, né? O pessoal de business, a Júlia programou, né? O pessoal de novos negócios programou um projeto de 3 meses, porque teoricamente ele era muito simples. A gente fez a fórmula via Giuseppe e foi 1 mês. E acertar essa fórmula dentro do processo, dentro de uma fábrica. Eu falei que a gente volta às vezes para coisas do colegial, assim, que tinha uma altitude diferente, e aí a pressão atmosférica era diferente, e aí o processo de alimentos é totalmente diferente. É um aprendizado contínuo, né? É impressionante. E aí as pessoas falam assim, Cíntia, mas como o Giuseppe não previu isso? Como você não previu isso dentro do processo? Eu falei, gente, foi ótimo. Eu falei, vamos olhar pelo lado. Eu, Cíntia, que nunca tinha trabalhado nessa categoria, eu não chegaria nessa fórmula em 1 mês. Então, eu realmente acredito muito nesse valor da tecnologia. Mas sim, se eu não tô dentro, né, daquele processo específico, ainda todas as informações não vão estar dentro da inteligência artificial. Então, se eu pudesse dar uma dica para alguém que está começando a gente precisa integrar esses conhecimentos, né? Como eu coloco cada vez, como eu faço com que essa IA trabalhe pra gente, como eu entendo que ela não trabalha sozinha. Muito legal. E Gustavo Assis, se você pudesse dar um conselho para alguma startup que está começando, que quer desenvolver um produto e às vezes não tem nem o chefe de cozinha na equipe, qual conselho você daria? Pode falar do MS Ventures ou seria... Você pegou, era esse o gancho, pode continuar. Nossa, eu tô achando incrível a conversa aqui, de fato, é algo que a gente está aprendendo muito, né, sobre IA, e acho que a beleza do papo aqui foi de trazer exatamente essa complexidade do que é a indústria de alimentos. E não foi uma brincadeira do MS Ventures, porque... Depois você explica o que é o MS Ventures, mas quando a gente pensou na criação do MS Ventures, que, enfim, é uma iniciativa que atrai a startup num estágio muito inicial e que a gente, como um fornecedor de soluções e cada vez mais se posicionando como uma empresa de food design, quer colocar como olha, é possível, vamos tentar. Inclusive, um dos processos que a gente chama de Innovation Trial, ou teste de inovação, surgiu durante a pandemia, participando de uma mesa redonda, que tinha um fundador de uma startup e que ele contou a história de como ele começou. Que ele falou assim, não, eu ia no supermercado comprar os ingredientes. Aí eu descobri as lojas de food service. Olha que evolução que foi para ele. Agora não precisa mais comprar um potinho de 200 gramas. Eu posso comprar um saco de 1 quilo. E eu falo, caramba, eles não conhecem a indústria de ingredientes. Eles não entendem. E depois a gente pensou na modelagem de MS Ventures, fizemos um primeiro teste, depois relançamos com a sua chegada ali também. E o mais importante é ter consciência de que tem muita informação de qualidade. E acho que um dos aprendizados interessantes que a Cíntia trouxe foi de você ter capacidade de tirar preconceitos da mesa. Porque a gente vive numa era de muita informação. Muita. Então, assim, informação está aí. Você vai encontrar. Agora, você ter a capacidade de pensar, de ir atrás, de se aprofundar, que é o difícil, né? Então, eu acho que a startup, se é uma startup de alimentos e bebidas, que ela busque conhecimento dentro da indústria de alimentos e bebidas. Porque cada vez mais estão surgindo empresas, e acho que a Nautical foi talvez uma das precursoras, de mostrar que é possível, de que trabalhar em ecossistema é o caminho, né? A gente aqui na Master vai estar super à disposição, mas eu entendo que esse é o principal caminho, é buscar informação de qualidade, porque tem muita ciência. Acho que para mim foi a grande aprendizado. Agradeço muito a Cíntia por trazer isso. A gente pensava numa coisa e veio muito essa que, para mim, eu levo muito para mim como um propósito de levar esse conhecimento
porque tem muita ciência. E está disponível. Hoje o ponto é que está disponível. Você só precisa ir atrás que vai ter, e você vai encontrar quem quer ajudar, você vai encontrar quem quer fazer acontecer também. E aí a gente tem um ecossistema de produtos mais saudáveis e saborosos. E desculpa a resposta meio longa, mas eu tenho que lembrar de um colega nosso, Marcelo Gouveia, uma inspiração aqui dele, porque na nossa última convenção, ele fez essa pergunta e falou assim, olha o nosso propósito, qual é a palavra mais importante dos saudáveis e saborosos? Aí o pessoal fala, saudável, saboroso. Ele falou assim, não, é o E. Olha que sabedoria, né? Exato. Assim, é o E, tem que ser os dois. Então, e dá. É isso, tem que ser. Com o Giuseppe, com pessoas, assim, tá cada vez mais disponível e dá para fazer produto saudável e saboroso. E para você que não conhece ainda, o programa MS Ventures é uma iniciativa da Mastersense, onde a gente consegue auxiliar as empresas startups ou empresas early stages no desenvolvimento de produtos, a gente consegue auxiliar com redução de lotes para testes, a gente consegue utilizar a nossa expertise, o nosso time de super experts que fazem ali o desenvolvimento dos maiores líderes de mercado hoje, eles trabalharem justamente em conjunto com essas empresas novas. Então, a gente traz o acesso a esses testes, a essas tecnologias que hoje, sem o MS Ventures, eu mesma que tô nesse sistema, desconheço outra solução. Então, e se você se interessou pelo MS Ventures, aqui nas descrições estão todas as nossas redes sociais, você pode contatar a Mastersense por lá e a gente vai falando um pouquinho melhor sobre o programa. Cíntia, muito obrigada por aceitar, né, participar do programa. Eu que agradeço, foi um prazer de verdade conversar com vocês aqui, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco, né, do que é esse dia a dia de desenvolver alimentos e desenvolver softwares de inteligência artificial a serviço das pessoas ali. Então, muito obrigada. Foi incrível, muito obrigado mesmo. Agradeço também à própria Nautical por liberar o seu tempo, que eu sei que é importante também. E conta com a gente está junto, a gente acredita muito nesse ecossistema. Valeu, que venham mais aprendizados. Com certeza. E muito obrigada por nos ouvir até aqui. Então eu te convido agora para provar um novo produto de alimentos, porque vai que seu novo queridinho produto inovador tá só uma mordida de distância.